Olá, olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Família de Fibra, um quadro onde eu entrevisto a família das minhas alunas fibromulheres, que hoje vivem sem dores da fibromialgia e sem precisar de remédios. Vão entrando, vão colocando hashtag ex-mulher maravilha, as fibromulheres que vão entrando aqui também, vão colocando hashtag sou fibromulher, para a gente poder falar com essa família maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Sejam muito, muito bem-vindos. A gente está aqui com a nossa fibromulher, Cristina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jordana. Apresenta, Cris, apresenta a sua família para a gente. Pronto, a minha família é pequena, né? Na realidade, hoje é eu e meu esposo em casa e minha filha, que já é casada, mora na casa dela e ela está aí também linkada, né, com a gente. E, assim, é minha paixão, minha vida são eles, né? Aqui tem o Edilson Arcanjo, que a gente chama ele de Arcanjo, né? E minha filha, que está aí também, é Andréa Virgínia. Né? Ela já é casada já há 6 anos, mas a gente se vê de 15 em 15, de 8 em 8, mas diariamente ela procura saber como é que eu estou, aquele cuidado de filha. Né? Então, é uma distância perto. Andréa, seja bem-vinda. Obrigada, Jordana. Edilson, eu te chamo de Edilson ou te chamo de Arcanjo? Pode ser de Arcanjo mesmo. De Arcanjo. É o anjo da minha vida. Seja bem-vinda, Arcanjo. Obrigada. Olha só, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu entrei aqui com essa família e eu vi essa paleta de cores, a gente combinadinho, vocês sabem que eu empolgo com cores, né, gente? Olha aqui que maravilhoso. Se tivesse combinado, não saía tão bom, né? A Andréia com o degradê do branco e a paleta aqui do Fibromulheres, gente, coisa linda. Vão entrando, gente. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, sou terapeuta integrativa e eu ensino mulheres com fibromialgia a viverem sem dores e sem remédios. Hoje a gente está aqui com essa família maravilhosa, onde a gente vai trocar esse papo, né? A família vai poder compartilhar como que foi toda essa experiência em relação à fibromialgia, como que é ver hoje a Cris sem dores, sem remédios da fibromialgia, para que a gente possa trocar, né, essas experiências aqui juntos. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, de onde que vocês estão falando aqui para passar para o pessoal? Nós estamos falando de Salvador, na Bahia. Né? O clima maravilhoso e a cidade mais maravilhosa ainda. Delícia. Andréia, você mora e fica e vive aí mesmo, né? Isso, na verdade, eu moro numa cidade bem próxima, que é Lauro de Freitas, mas eu vou todo dia para Salvador para trabalhar, então é como se eu fosse de lá também. Ah, entendi. Agora você está em Lauro de Freitas. Não, eu estou em Salvador, Ah, por incrível que pareça, mas eu moro em Lauro. Ah, sim. Show. Me contem o seguinte, tem quanto tempo que você foi diagnosticada com fibromialgia, Cris? Vai fazer 25 anos, Jordana. 25 anos. Você já tinha a Andréia? Andréia, você tinha quantos anos na época que sua mãe recebeu o diagnóstico? Então, é porque hoje eu tenho 26, então, teoricamente, eu teria 1 ano. Só que, desde que eu me conheço por gente, assim, que eu tenho a consciência, eu já convivo com minha mãe com muitas dores, né? Porque a fibromialgia é uma doença muito complicada. Quando você não trata, você não tem um acompanhamento, né? Uhum. E quais são as memórias que você tem da sua mãe, assim, com essas dores que você relatou? Desde criança, desde novinha, sempre com muitas dores, com dificuldade de locomoção, porque ninguém gosta de sentir dor, né? Ninguém está bem sentindo dor. Então, isso afetava tudo. Afetava o psicológico, afetava a locomoção,
levantar e mover coisas, né? E eu percebi, assim, diariamente que isso estava afetando ela, né? Em todas as esferas, inclusive na área profissional, na área familiar mesmo. E a gente tentava dar o suporte, né? Para amenizar essa situação, porque não tem muito o que fazer quando você não tem conhecimento. Então, na época, a gente não tinha conhecimento de que isso poderia ser remediado de alguma forma, e simplesmente ficávamos acompanhando ela ali. E quando a crise estava muito intensa, a gente fazia o uso de medicações, né? Medicamentos para ela. Mas chegou um momento que nem mesmo as medicações, os medicamentos, eles estavam sendo efetivos, porque eram tantas dores e o tempo todo, e eram tantos medicamentos que ela já tinha experimentado por conta da necessidade, sabe? Do desespero mesmo, que é viver uma vida com diversos pontos de gatilho de dor o tempo todo. Uhum. E qual que era o seu sentimento, assim, quando você via sua mãe dessa forma, fazendo tratamento sem resultado, gastando com medicações e não vendo mudança? Jordana, tiveram vários sentimentos, na verdade. Eu acho que o sentimento de impotência, assim, ele acompanha a gente o tempo todo, porque você vê a pessoa que você ama sofrer, não é uma coisa legal, e você não poder fazer nada por isso é algo pior ainda. Mas, assim, a questão da fibromialgia, para minha família mesmo, ela foi muito marcante, por isso que eu digo muitos sentimentos, porque a gente, infelizmente, teve contato com muitas pessoas que tentaram se aproveitar mesmo. Então, quando você está com dor, e eu acho que minha mãe vai concordar com isso, você está num estágio que você está tentando de tudo já. Então, você está desesperado, você só quer um alívio, né? E isso não é uma coisa negativa, mas a gente só quer que ela pare, né? E nessa brincadeira, nessa história, acaba que vai aparecendo várias pessoas e você tem esperança de que pode finalmente ser uma solução, e depois de envolver altos custos, dinheiro e tudo, que sempre envolve altos custos, a gente acaba percebendo que não era isso, percebendo que, na verdade, a, aquela solução que a gente tinha imaginado e que tinha sido vendida para a gente, piorou a situação, né? Trouxe outros problemas. Então, minha mãe tomou vários medicamentos que trouxeram diversos problemas a ela, além da fibromialgia, que foi algo muito ruim também. Então, envolveu muitos custos financeiros e envolveu também, posteriormente, além da decepção de, poxa, esperei tanto por isso, tinha tanta esperança nisso e deu errado. Além dessa decepção, a decepção também de ver um médico, uma pessoa que prometeu algo, que deu esperança, expectativa, a gente vê que, na verdade, é uma mentira apenas para conseguir dinheiro, apenas para conseguir alavancar uma carreira, e é muito decepcionante. Então, por isso que eu disse, vários sentimentos, porque além da impotência, além da tristeza, além do sentimento de dor mesmo, de estar acompanhando ali uma situação difícil, a gente também vivencia a revolta de, poxa, você está ali, você só quer uma solução. E as pessoas acabam se utilizando disso para aplicar golpes, né, digamos assim. Uhum. Sim. E para você, Arcanjo, quando você conheceu a Cris, tem quanto tempo que vocês estão juntos? 4 anos e 4. alguns meses. E ela já tinha, então, um diagnóstico de fibromialgia. E como que Sim, era para você vivenciar? ela tinha diagnóstico. Quando eu conheci, ela não tinha me falado ainda do problema dela. Quando ela me falou, eu me senti impotente quando eu vi ela sentindo dor, porque eu não conseguia ajudar. Não conseguia fazer com que aliviasse as dores. Então, a única coisa que eu pude fazer por ela foi dar suporte e fazer com que ela pudesse contar comigo para o que precisasse no Uhum. momento. Como tem até hoje, ela pode contar comigo para o que eu puder fazer, eu estou pronto a fazer por ela. Uma pessoa que eu gosto muito, considero, que eu respeito.
E, diante do problema dela, a gente só sente, como o André falou, impotente, porque não podemos ajudar, porque não tem uma técnica que a gente possa ajudar. Então, quando ela entrou para fazer o tratamento da filha-mulher, e começou a aliviar as dores, eu disse a ela, você agora está no caminho certo. Ela começou a ter vida, ela começou a se sentir mais leve, ela conseguiu ver com clareza aquilo que muitos anos ela tomou muitas drogas, como eu chamo, de medicamentos para efeitos da doença e não tinha resultado, e com apenas tratamentos psicológicos, ajuda de postura, ela melhorou muito. Praticamente, eu digo hoje que ela está praticamente 99% curada, porque ela hoje sabe o que fazer quando começa. Ela hoje tem condições de dizer, eu sei como vou agir, e ela mesma conseguir se levantar e melhorar até o corpo dela, a mente dela. Então, causava muita depressão, muita angústia, muita revolta. Então, quando eu conheci, acho que uma das preocupações dela era que eu não ficasse do lado dela, que eu tivesse que sair, mas eu sempre, minha postura é o que eu sou hoje. Eu sempre gostei de fazer algo pelas pessoas que não me custa nada. Então, eu continuo com ela e pretendo continuar por muito tempo. E o que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Se tiver ao meu alcance, eu vou tentar fazer para que ela tenha, daqui para frente, uma vida mais tranquila, mais suave. Com tudo que ela já lutou, já passou toda a dificuldade, tantas coisas, e hoje eu vejo ela já com bastante firmeza, com vontade de viver, com vontade de fazer as coisas. Isso foi muito importante para ela, esse grupo da Filha Mulher, que ela entrou, e enquanto ela permanecer e contar com a vontade dela continuar no grupo, acho que vai ser uma das melhores coisas que ela pode fazer. E você, Cris? Como que é escutar do seu parceiro, da sua filha, sobre aquela fase e esse sentimento de impotência? O que você estava vivenciando aí dentro na época? Jordana era uma mistura de impotência, tristeza e vergonha, sabe? Porque Andréa, como ela falou, desde que ela se entende como gente, ela me vê acamada, com dores. E aí, muitas vezes eu acordava e eu não conseguia me levantar, né? E o que é que ocorria? Eu precisava pedir ajuda a ela. Então, você imagina uma criança de 6, 8 anos, piquititica, né? Tendo que segurar uma pessoa adulta, né? Não sei se ela lembra, muitas vezes eu ia levantar do sofá e eu não conseguia, eu não sentia minhas pernas das dores. E aí ela vinha com aquele jeitinho dela, me segurando no braço. Isso me deixava mais triste ainda. Eu dizia, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu tenho que fazer essa criança passar por isso, sabe? Era uma tristeza muito grande que me dava quando eu via Andréa tentando me ajudar, uma criança que não tinha noção da vida, né, ainda, mas ali ela estava, Jordana, 24 horas comigo. Nós morávamos sós, eu e ela era meu apoio, era meu suporte. Ela muitas vezes foi minha psicóloga, de eu acordar de madrugada e
ela acordar de madrugada e eu estar sentada na cama, me acabando de chorar, e ela olhava para mim e dizia assim, fica assim, não. Oinha, não chore não, vai passar. Parecia uma adulta, Jordana, falando, sabe? E era assim muito desesperador para mim essas dores, essa depressão, essa coisa toda. E quando ela fala em relação a pessoas que usaram de má fé o meu tratamento, para você ter uma noção, de tanto bater em portas, cada pessoa que me dizia assim, olha, tem um médico novo em Salvador que trata fibromialgia. Eu não contava duas vezes, podia ser o valor que fosse. Eu ia porque eu tinha esperança de aliviar as dores e tentar dar um conforto melhor à minha filha. E nenhuma dessas experiências eu peguei um médico, infelizmente, que me passou algumas fórmulas e ele me disse como todos me disseram, a fibromialgia não tem cura, você vai viver com dor o resto da sua vida, mas a gente vai tentar aliviar. E essa fórmula que ele passava era assim, eu dizia que era Deus no céu e a fórmula na terra, porque enquanto eu estava na fórmula, eu não sentia dores, né? Então, eu passei a limpar minha casa, eu passei a ir na praia, que eu não ia, me deitar na areia. Isso durou 5 anos. E todos os médicos, né, o ginecologista que eu ia sempre, o endócrino, a cardio, eles diziam assim, essa fórmula vai te matar. Você tem que deixar essa fórmula, mas ninguém me dizia o porquê ela ia me matar. E aí, de repente, eu tive uma crise muito forte e eu, por motivo de não ter condição de comprar a fórmula que tinha terminado, eu fiquei uma semana sem tomar a fórmula. E aí, dentro do prazo de uma semana, eu comecei a inchar, e chegou ao ponto da diretora da empresa que eu trabalhava na época, ela olhou para mim e falou assim, você está fazendo um push. Eu falei, doutora, eu não sei o que é isso, mas não é nada, é porque eu devo ter comido alguma coisa que me deu alergia. E eu parecia um bicho, Jordana. Eu ia inchando, eu fui inchando, e aí chegou um dia de manhã, eu levantei para ir trabalhar, e quando eu cheguei no banheiro, eu dei um grito, meu rosto estava deste tamanho, sem mentira nenhuma, sem exagero nenhum. Andrea levantou correndo da cama, veio ver o que foi, e eu não aguentava ficar em pé. E para, assim, encurtar a história, mesmo assim, eu fui trabalhar. E quando eu cheguei lá, a minha diretora, muito brava comigo, mandou eu ir para um reumato, né? Um outro, né? Porque era o reumato que estava me tratando há 5 anos. E ela mesmo me dizia, essa fórmula vai te matar, essa fórmula vai... Mas, doutora, eu aguento tomar ela porque eu fico sem dor. E resumo, eu realmente fiz um push, né? Afetou rins, afetou fígado, afetou coração, afetou cabeça. E Andrea ouviu a médica dizer isso. Ela disse, olha, você faltou pouco para morrer, porque se você não acorda de manhã e vê a situação que você estava, e não tomo atitude de vir para um médico porque ela me deu alguma coisa para cortar o efeito. Ou seja, naquela época eu não entendia, mas eu estava tomando na fórmula 80 miligramas de corticoide dia. E além das outras medicações, como beta-30, várias outras medicações que também continham corticoide. Então, eu estava tomando uma bomba sem saber. E é por isso que eu não sentia dor, entendeu? Então, Andréa ficou muito assustada, coitada. Na época, ela tinha o quê? 15 anos, 14, 15 anos. Ela entrou em pânico,
porque a médica foi muito clara para a gente. A gente tem que reverter esse quadro para você não morrer, porque afetou todos os seus órgãos, todos internos. E aí foi uma luta para reverter esse push e assim, depois disso, eu não voltei mais lá. Muita gente queria que eu voltasse para tirar satisfação. Eu disse, não vou fazer isso. Porque, assim, para você ter uma noção, eu achava tão boa a fórmula que eu levei meu tio de 80 anos para ele, e ele passou a mesma fórmula para meu tio. Levei minha irmã, que também sentia dores, apesar dela não ter fibromialgia, mas ela tinha artrose, e ele passava a mesma fórmula, João. Quando eu descobri, através do coaching, pelo amor de Deus, vocês parem essa fórmula. Essa fórmula não é boa. E aí a resistência de meu tio a parar, porque também ele passou a não sentir dor, mas é claro, com tanto corticoide na fórmula, sabe? E aí pronto, aí foi nessa. Andrea, eu fiz ela sofrer muito, eu digo, né? E a minha sensação é essa, eu vira a mexe, eu peço perdão a ela pelo sofrimento que ela passou comigo, né? Nesses 21 anos que ela viveu comigo, né? Hoje ela tem 5 anos de casada, mas mesmo depois de casada, ela continuou com aquele cuidado dela de saber como é que eu estava, por que se eu estava sentindo dor, o que é que eu ia fazer, para que médico eu ia. Era aquela coisa, sabe? E quando eu conheci Arcanjo, quando eu falei para ele que eu achava que, como todo homem, né, o homem ele é um pouco animal, vamos colocar assim, né? Devido ao meu problema, nem sempre a gente tem condições físicas de agradar o marido, né? E eu realmente eu não tinha essa coisa, porque eu vivia com dor 24 horas. E acentuando com a questão da depressão, acentuando com outros problemas que a gente acha, né, que foi devido às medicações que eu tomei durante 20 e tantos anos, né, o problema cardíaco, problema no fígado. Eu cheguei a ter hepatite medicamentosa há 2 anos atrás, né, de tanto remédio que o povo passava. Vamos tomar tal coisa agora a gente vai tomar tal coisa. Aí eu comprava, tomava, nada, não Quanto tinha. que você já chegou a gastar, Cris, com medicação e tratamento para fibromialgia? Jordana, eu te digo que foi mais de 3.000 por mês, entendeu? Entre remédios, entre médicos, entre exames, aí estourava tudo, estourava cartão, estourava limite de cheque, era um pandemônio. A gente não tinha condição de ir ali fazer um passeio, porque o dinheiro que a gente recebia era para remédio, sabe? A vida da gente era voltado para as minhas dores, para o meu problema de saúde, sabe? Era assim o tempo todo. E quando eu entrei no Fibromulheres, foi um momento de muito desespero, né? No ano passado, eu passei um período mais ou menos de janeiro, não foi? De janeiro a junho do ano passado, não, do ano atrasado, eu já fiz um ano de Fibromulher, do ano atrasado. Então, de janeiro a junho de 2020, a gente estava na pandemia, né? Eu estava em home office, porque com esses problemas todos, a empresa me tirou e me botou em home office. E aí a depressão bateu feio, muito feio mesmo, pensamentos suicidas,
sabe? Aquela situação de ligar, às vezes, meia-noite, 1 hora da manhã para minha filha, me acabando de chorar, sabe? E aí, Andréa me pegou a pulso e me levou para o psiquiatra. Só que o psiquiatra passou medicação, mas não resolvia, porque meu organismo ele é muito arisco em relação a medicamentos de tarja preta. Então, era muito desesperador. E eu lembro, não sei se a Arcanjo lembra disso, eu briguei com ele feio numa sexta-feira de noite. Eu já tinha brigado com minha filha, coisa que a gente não é de brigar. Eu disse poucas e boas a ela no telefone, porque eu estava num momento de crise, de dor, de tudo, de depressão, de desespero, achar que minha vida já não... O que é que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes eu perguntei a Deus, por que não me leva logo? Para que tanto sofrimento? Hein? E aí, pronto. Aí, na sexta-feira, eu já tinha brigado com a Andréa por telefone, aí tive uma briga feia com o Arcanjo, e aí, de sexta para sábado, eu passei a noite na rede chorando, né, na varanda, e pensando mesmo em acabar com minha vida, né? Aí, quando foi 3 e tantas da manhã, eu peguei o celular e fiquei passando o celular sem enxergar. E aí eu vi uma propaganda no Instagram seu. Me deu aquela coisa assim, rapaz. Eu olhei, eu confiei, sabe? Aquele jeito seu de segurança no que você está falando. E aí eu gravei o seu Instagram e quando foi de manhã, eu falei com o Arcanjo. Eu disse, oh, amor, aconteceu isso, eu vi isso e isso. Aí ele falou, de novo, você já tentou tantas coisas e não resolveu. Eu disse, né? Aí falei com a Andréa. A Andréa teve a mesma postura de Arcanjo. Mãe, coisas de internet, a gente não tem como confiar, só ela tem indo nos médicos presenciais e não está resolvendo. Aí passou uma semana e eu em crise, em crise. Aí eu cheguei aqui em casa e falei, olha, você pode não me apoiar, mas eu vou fazer a minha inscrição no Fibromulher. Aí ele disse, você é quem sabe. Eu acho que não vai resolver, mas você é quem sabe. Eu falei, tá bom. Aí assisti a semana de que você faz, né? E isso não falei com a Andréa, né? Falei só com a Arcanjo. E aí fiz a inscrição. E aí falei com a Andréa, mas a senhora é teimosa. Eu falei, não, não sou teimosa, eu estou sentindo segurança nessa moça. Então, eu vou tentar. Né? Também garanto uma coisa a vocês. Se não resolver, eu não procuro mais nunca, mais nada em minha vida. Eu vou deixar aí acabar a vida e pronto. E aí pronto. E para surpresa nossa, as suas atividades do curso, né, são assim reveladoras. Né? Eu adoro. Cada atividade que eu fazia era um alívio que eu sentia nas dores. E aí você fez um desafio, não sei se você lembra, acho que foi de 21 dias. Aquele desafio, para mim, foi assim, um desafio mesmo, porque foi a primeira vez em muitos anos que eu me propus a fazer algo até o fim, porque eu sempre começava e não aguentava e eu parava no meio. E o desafio não, foi maravilhoso, eu tinha vontade de fazer. Eu chegava aqui em casa mesmo cansada, mas eu corria para ir fazer o timo, para fazer isso, para fazer aquilo, era maravilhoso. E eu sei que eu entrei no Fibromulher em julho de 2020, não foi? Foi. Foi julho ou agosto? Agosto. Agosto de 2020. Início de dezembro de 2020, eu não sentia mais dor. Eu não tinha mais dores, sabe? Fui regredindo as medicações, regredindo, e coisas que eu não
não sabia mais o que era fazer, porque eu não tinha condições físicas e nem emocionais, que é a parte de costura, de trabalho manual. Né? Eu estava com uma toalha, inclusive, parada há muito tempo, porque eu continuei, eu não aguentava, eu não tinha mais paciência. E dentro do curso, eu consegui terminar a toalha e já fiz várias e outras coisas, e várias coisas. E é maravilhoso quando eu pego e faço, sabe? Quando eu termino, eu digo, ai, que maravilha, né? E, e hoje, realmente, eu tenho tomado medicações, sim, mas por consequência das medicações que eu tomei muito forte, né? Problemas cardíacos e tudo, que hoje eu preciso tratar. Mas, em relação às dores da fibromialgia, não tem mais nenhum remédio aqui na minha casa, graças a Deus. E graças a você e sua equipe, que, assim, nos apoia 100%, sempre. Tá? Eu acho que eu falei demais, não deixei os meninos falarem. Eu vou ouvir aqui a Andréia, que eu sei que ela tem um compromisso já já, Ah, e aí ela, para a gente liberar ela, e a gente dá continuidade aqui com o Arcanjo também. E a Cris estava comentando, Andréia, sobre a desconfiança de vocês, né? Quando ela falou sobre o Fibromulheres. O que que passou, né, na sua cabeça quando você escutou falar sobre o Fibromulheres? Rapaz, eu acho que foi mais ou menos assim, tipo, mais uma pessoa para tirar dinheiro, promete, promete, não cumpre nada. Basicamente é isso. Então, essas coisas de internet a gente sempre fica com o pé atrás, né? E principalmente falando sobre pessoas com fibromialgia, elas já são, assim, mais abertas a isso. Não tem tanta maldade, entendeu? Então, justamente por conta das dores, você só quer arranjar uma solução. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas montem em cima e prometam mundos e fundos e acabem não cumprindo, sabe? Uhum. E aí, como foi ver sua mãe dentro do Fibromulheres? Não, agora tem uma coisa interessante, Jordana, porque ela falou, né, sobre os remédios, que era Deus no céu e o remédio na terra. Hoje é assim, Deus no céu e Jordana na terra. Não, porque Jordana vem para cá, ela passou um mês falando que Jordana vem para cá, eu vou comprar um negócio para Jordana, eu vou de Judas perdeu as botas, eu nem sabia, nem lembrava onde é que você estava. Ela, não, eu quero ir lá porque eu quero agradecer Jordana. Eu disse, vai, mãe, vai lá falar com Jordana. Mas E foi ela lindo, gente, assim, só para contextualizar, que final do ano passado, foi final do ano passado, né, Cris? Foi. Final do ano Foi. passado, a gente já tá quase, já tá no final desse ano, a gente passou rápido demais. Final do ano passado, eu fui para Salvador. Conheci a Cris, né? Conheci a Rita também. A Cris foi direto lá em Lauro de Freitas, que foi onde eu fiquei, né? Foi muito lindo, inclusive. Muito mesmo. Eu fiz uma videochamada com a Andréia também, que ela não pôde ir também, né, Andréia? Foi. Só para contextualizar e o pessoal entender aqui. Pode continuar. não, mas assim, ela tem um carinho muito grande por você e uma gratidão mesmo pelo resultado, sabe? Eu acho que, assim, hoje minha mãe não sente mais dores, né? Ela já falou, mas enquanto família, tipo, pessoa próxima, eu acho que o principal benefício do Fibromulheres não foi o desaparecimento das dores. E eu nem gosto de falar isso, Jordana, porque parece que é uma coisa muito mágica, sabe? Tipo assim, que você faz alguma magia e tira as dores. E não é isso, gente. São vários exercícios, atividades, e isso vai fazendo diferença. E, assim, para mim, particularmente, o maior benefício não foi não foram a ausência de medicamentos, não foi a ausência das dores, mas principalmente psicológico, sabe? Eu acho que minha mãe hoje ela tem uma estabilidade emocional que ela não tinha antes. E isso por conta, reflexo da ausência de dores, entendeu? Então, ela até falou, né, que a gente teve uma briga séria nesse dia. Ela me pegou, eu disse, eita, Lele, hoje eu tô lascada. Mas eu acho que, e eu queria até falar sobre isso.
porque eu sei que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e, assim, quando a gente tem uma doença, a minha mãe teve fibromialgia durante anos, viveu isso durante anos, e você fica com aquele sentimento, sabe, de tipo, tô fazendo a pessoa que eu amo sofrer, né? Ela até falou, né? Andréa sofreu muito na minha mão. Não, não foi assim, tipo, não é culpa dela a doença. Da mesma forma que não é culpa de ninguém sentir dor, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Às vezes a gente acaba ficando triste porque a gente acha que está machucando as pessoas e acha que é culpa nossa, e não é. Não é. É uma questão da doença, é uma questão da dor. A dor faz com que você diga coisas, pense coisas, tome atos que não são seus, que você está sendo movida ali pelo desespero, você está sendo movida por uma coisa que não é sua. Então, eu acho que, assim, vendo quem está de fora, para minha mãe teve um impacto muito positivo com relação às dores. Para a família deles, que eles estão construindo hoje, teve um impacto muito positivo com relação ao dia a dia, à ausência dos medicamentos. E para mim, eu senti um impacto muito positivo, né, no que tange minha mãe, com relação à questão psicológica. Então, eu acho que é uma equipe multidisciplinar, né, que você tem, que acaba trazendo um pouco de conforto mesmo psicológico, não só de dor, mas também de psicológico mesmo, sabe? Que tudo isso é uma fase, parece que demora, parece que não vai passar, mas vai passar, tudo na vida acaba, né? E é só um túnel escuro e muito longo, mas a luz sempre está lá no final. É isso. Que linda, Andréa. E o que você falaria para a família que hoje pensa que não existe tratamento para fibromialgia ou que me vê e fala que é golpe? Você pode falar com maestria, né? Que você foi uma das que pensaram. Eu diria o seguinte, gente, ela tem essa carinha bonita, mas dá resultado. Não é só uma carinha bonita. A metodologia de Jordana, ela tem vários aspectos positivos, sabe? Eu acho que principalmente na questão psicológica, principalmente na questão das dores. Então, não é uma fórmula mágica, não é um estalar de dedos, não é do dia para a noite, mas é algo que pode trazer um pouco de alívio, sabe? Para as pessoas que sofrem tanto com fibromialgia. Então, hoje, se eu soubesse que daria tanto resultado, eu não daria esse conselho para minha mãe. Eu diria, minha mãe, vai, se jogue. Porque foi algo muito positivo, sabe? E hoje, não é que as coisas, o mundo hoje é cor-de-rosa e tá todo mundo feliz, pulando, parecendo muitos pôneis num campo Numa verde, céu bolha. azul. Não é isso. A vida ela continua tendo suas dificuldades, continua sendo difícil. Manhã mesmo falou sobre um desafio que você propôs. Então, eu acho que para as fibromulheres é um desafio todos os dias, sabe? É um desafio todos os dias acordar, é um desafio todos os dias continuar, mas existe uma luz no fim do túnel. Então, não é como se vocês estivessem sentenciadas para o resto da vida sentir isso, sabe? É isso que eu diria. Sim, com certeza. Total. E para você, Arcanjo? Andréia, eu sei, não sei se você vai continuar, poder continuar com a gente aqui, tá? Mas fique à vontade quando você precisar sair. Eu gostaria muito de você até o final, mas eu sei que você tem seu compromisso aí, você fica à vontade. Arcanjo, como que foi assim? A Cris falou sobre você também achar isso aí é coisa de internet. O que que aconteceu, passou na sua cabeça quando ela falou sobre o Fibromulheres para você? Eu falei porque ela disseram, você vai tentar mais uma vez por internet. Ela já tinha tentado tantas coisas, não tinha dado certo. Eu disse, será que isso vai funcionar? Mas quando ela me falou pela segunda vez, eu disse, você quem sabe, você está com vontade, você faz. Porque às vezes a gente dá opinião e a pessoa termina, se ouvir a nossa opinião, termina não fazendo e a gente vai ficar sem saber se houve resultado ou não.
Mas, quando ela começou, eu comecei a perceber nela, aliás, comecei a perceber nela a mudança que ela estava tendo, de acordo com o material que você passava para ela e o trabalho que ela começou a se dedicar, porque entrar no filme, né, a pessoa tem que estar disposta a se ajudar também, porque não, você não faz milagre, mas faz por onde a pessoa se ajuda, consegue chegar a um patamar de alívio de dores. Então, é muito importante isso. Então, eu tirei meu chapéu para ela e disse, se você precisar de mim, eu vou lhe apoiar. Como várias coisas que ela me pediu, eu providenciei. Então, para mim, hoje, é gratificante ver ela na situação que ela se encontra bem, com toda a recuperação dela, e achar uma profissional capacitada que pudesse passar segurança e firmeza em um tratamento que mais seja psicológico do que fisicamente, aonde a pessoa se controla e pode se livrar das dores. Então, isso foi muito importante para mim. Hoje, eu agradeço a você, porque hoje eu estou com ela 24 horas, e eu sei o que ela passava nesse pouco tempo que eu tenho de vivência com ela. E também eu ficava incapacitado de fazer alguma coisa para ajudar. A minha ajuda era, olha, vamos, você quer ir num tal médico, eu apoiava, levava, mas quando eu via tomar um remédio e piorar, ficava muito triste. E no seu caso, da tua mulher, ela foi se recuperando aos poucos. Em 60 dias que ela estava fazendo os exercícios, a mudança já foi muito expressiva. Ela já se sentia alegre, ela já se sentia já com vontade de viver, De ajeitar o cabelo. entendeu? Porque ela não... Passar batom. Passar batom. Isso para uma pessoa que está junto com a companheira há pouco tempo, isso já é muito gratificante. Tem que ver a pessoa se cuidando. Porque não é cuidar dos outros, tem que se cuidar. E é o que ela não fazia, tá, na depressão. Ela achava que ela não merecia, por causa de tanta dor, de tanta coisa que ela passava na vida. E como às vezes eu brinco com os meus pensamentos, que você foi o anjo da guarda dela que cuidou dela, para que hoje ela tivesse no patamar que ela está hoje de vida. E a vida dela hoje é outra coisa totalmente diferente de quando eu conhecia há 4 anos atrás. O que que vocês fazem hoje que antes vocês não faziam enquanto família por conta da fibromialgia? Era fazer a maior vontade que eu tinha, Jordana, quando ela começou com a depressão e com as dores, é que ela tivesse condições de ir num shopping, ela ir num comércio, fazer as coisas dela. E hoje, para mim, é muito gratificante ela poder sair, ter vontade de sair para resolver as coisas dela, e sair e conseguir fazer aquilo que ela está com vontade de fazer, que ela não conseguia fazer. Então, hoje, para mim, é gratificante isso, porque cada dia que passa, ela se torna uma pessoa independente, para não depender dos outros. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Eu só saía, Jordana, ou com a Andréa ou com o Arcanjo. Antes de Arcanjo, era só com a Andréa. E depois dele, era com ele. Entendeu? Era assim, eu preciso ir na Avenida 7 hoje. Então, a moça me leva, eu não tenho coragem de ir só. Sabe?
eu quero ir na casa de minha filha. Me leva ali na casa de Andréa, sendo que o metrô está aqui na minha porta e eu poderia pegar o metrô do aeroporto e de lá pegar um Uber e ir para a casa dela. Mas eu não conseguia, eu não tinha segurança, eu achava que eu ia passar mal, eu não aguentava com as dores das pernas, eu não tinha firmeza, entendeu? Então, hoje eu estou deixando ele mais solto também. E não é, às vezes eu me sentia até uma pessoa meio rude, um pouco, dizer assim, porque eu forçava ela a isso, vá que você consegue. Mas você não está junto de mim. Aonde eu estiver, se você tiver necessidade, pode me ligar que eu vou pegar você onde você estiver. Mas ela ia, às vezes ela não conseguia, às vezes eu tinha que chegar e pegar. Mas depois ela foi conseguindo. Às vezes ela ficava chateada comigo porque eu dizia assim, não, quem vai é você só, eu não vou com você não, pode ir. Não é porque eu não queria, eu não quero ir. É porque eu queria que ela voltasse a ter a própria vida dela. E isso que você É fala isso. é muito, muito rico para a gente poder abordar sobre. Eu queria que ela tivesse a própria vida dela, né? Porque a gente vê que a mulher com fibromialgia, ela, com tantas dores, ela acaba se anulando e perdendo os próprios sonhos, as próprias vontades, né? E acaba que, se eu não tenho sonho, se eu não tenho vontade, se eu tô aqui com tantas dores e eu amo minha família, eu vou fazer o que minha família quer. Aí a família passa a pensar por ela, decidir por ela, viver por ela, né? E isso que você fala é muito forte, né, Arcanjo, onde você traz o eu queria que ela vivesse, eu queria que ela caminhasse com as próprias pernas, eu queria que ela tivesse a individualidade dela. Isso é essencial para o ser humano, isso é essencial para se ter vida e até mesmo para viver enquanto casal, enquanto família, né? E muitas mulheres, e provavelmente muitas que estão aqui nos assistindo hoje, pode viver assim. Eu não tenho sonho, eu nem sei o que que eu gosto, eu não sei mais o que que eu penso, eu não sei mais o que eu quero fazer. Viver o outro, respirar o outro. E olha o quão importante é voltar o olhar para si mesma, né, Cris? É. A Andréa lembra de um fato, acho que ela vai lembrar. Logo quando eu entrei no Fibromulheres, e a gente estava ainda na fase de construção, né, do trabalho, teve uma vez que eu vinha para casa, eu liguei para a Canja para ele me buscar, porque eu não me sentia segura de sair da empresa, pegar o metrô e vir para casa. Aí ele estava distante. Aí ele falou: Não, você consegue, vá para casa, você pega o metrô, vá para casa. Você consegue. Jordana, quando eu cheguei, eu entrei no metrô, eu vi aquele monte de gente em cima de mim, a impressão que eu tinha é que eu ia desmaiar, que eu ia passar mal. E aí eu comecei a chorar. E a única reação que eu tive foi pegar o celular e ligar para a Dea. Minha filha, eu estou morrendo. Não sei se ela lembra disso. Mãe, eu estou morrendo. Me ajude. Você está onde, mãe? Eu estou dentro do metrô. Mãe, calma. Você está bem. Você está dentro do metrô. Ninguém vai lhe mexer. E ficou conversando comigo até eu soltar do metrô. E aí, quando eu soltei do metrô, ela desligou e ligou para a Arcanjo. A Arcanjo já tinha chegado em casa e a Arcanjo foi me buscar lá na saída do metrô. Mas eu estava desesperada, chorando, 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 porque as dores, ela lhe dá um pânico, dá tipo uma síndrome do pânico. Eu não vou aguentar andar, eu não vou aguentar sair do metrô, eu não vou aguentar subir a escada rolante, e aquilo vai acumulando, e é uma sensação de que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só vivo porque os outros me ajudam, É complicado. sabe? Mas a gente tem que, às vezes, tem que ser um pouco duro nas atitudes nesse sentido. Porque se a gente deixar entrar como ela com o problema que ela tinha, fibromialgia, depressão, sem tentar incentivar que fizesse as coisas sozinho,
e a gente sempre continuasse fazendo por ela, ela não ia conseguir hoje estar no patamar que ela está. Muitas vezes ela chateava comigo. Não me dizia nada, não ficava chateada, porque às vezes dizia assim, "Pô, quer forçar eu fazer isso, eu quero estar junto com ele." Mas não é porque ela queria estar junto comigo, é porque ela só sentia segurança se eu estivesse por perto. Ela não tinha segurança nela, ela não confiava nela mesma. Então, o ser humano tem que se confiar em você mesmo. E a gente, como ser humano, para ajudar o outro, tem que incentivar e fazer com que aquela pessoa saiba que a gente está ali para dar o apoio que a gente tiver necessidade, que ela tiver necessidade. Agora, porém, que ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que continuar fazendo a parte dela, senão ela vai se anular no universo. Ela se anula. Ela se anula dentro de quatro paredes. E isso precisa contar com muita ajuda da família, e se ela tiver um companheiro, um marido, que o marido dê um incentivo para que ela não faça isso, não se anula. E você está ajudando a ela a se levantar, se erguer, para ela voltar a ser o que era antes. Uma pessoa dinâmica, uma pessoa confiável nela mesma. Isso é muito importante para o ser humano. Então, era a única, quando ela entrou no fibromialgia, que eu vi ela melhora dela, tanto das dores, mas a melhor foi da depressão. Ela conseguiu sair de um grau de depressão muito forte, que se encontrava, para hoje ela ter outra visão da vida, que é o que ela tem hoje. Ela gostar dela mesma, ela gostar de se cuidar, gostar de se arrumar. Porque para o marido, quando vê a sua esposa se arrumando, se cuidando, se ele realmente gosta dessa pessoa, ele vai se sentir muito bem. Porque aquela pessoa está voltando a ter vida, a ter esperança de continuar a viver. Esse apoio, inclusive, quando eu falei da imersão, agora em dezembro, né? Aí os dois apoiaram, né? Tanto minha filha como ele. Não, você vai conseguir. Aí meu irmão, outro dia, ligou para ele. Você não acha que Cris não deve ir para essa viagem de Goiânia? Rapaz, Cris viajar sozinha, com tantos problemas que ela tem. Ele, não, ela vai sim. Ela consegue, ela vai ver a turma, ela vai se distrair, ela vai. E, assim, eu estou super empolgada para ir essa viagem, saber que a gente tem muito que aprender mais ainda com você, e vai ser maravilhoso. E ele fica aqui na cola, né? E aí, tá juntando dinheiro, olha a viagem de dezembro. Isso aí, Arcanjo, pega no pé. Não, mas Vai ser incrível a imersão. é o que eu mais quero que ela faça, Dona. Quando ela me fala, mas eu queria que você fosse comigo. Eu disse, ó, Dedinho, não posso ir com você, porque é uma coisa sua, é uma coisa dela, é um passeio dela, é para o bem dela, não tem nada que eu estar lá. E eu tentando puxar o saco da filha e dizer, eu preciso de você. Aí eu, mãe, me ajude a comprar a passagem. Aí ela, você sabe entrar e comprar, minha mãe. Eu disse, não, mas bora, me ajude a comprar. Ah, Cris! Dando uma de sentimentalista. Mãe, me ajude. Ela melhorou muito, Dona. E eu quero muito que ela, cada dia que passa, comece a se erguer na vida e ser a mulher que ela sempre foi, antes da doença, antes dos problemas dela. Quando o Arcanjo fala sobre essa postura que ele teve, Cris, antes de você entrar no Fibromulheres, né, de te dar os cortes e te incentivar a caminhar com as próprias pernas, qual que é o seu ponto de vista sobre isso?
de que ele me deixa sozinha hoje para fazer as coisas? Hoje não, mas antes do Fibromulheres, né? De falar, ó, pega o metrô, se você precisar, eu vou no meio do caminho te buscar, mas vai você sozinha. O que você pensa sobre essa questão? Na época, Jordana, eu saía revoltada com ele. Poxa, eu quero um companheiro, eu não quero uma pessoa que me deixe só, não. Era isso que eu dizia. Ou então, aquela velha manha, né? De ligar para minha filha e dizer assim: Ô mãe, esqueceu da mãe, foi, não vem mais me ver, eu estou me sentindo abandonada. E era assim que eu me sentia quando Arcanjo fazia isso, sabe? Eu me sentia Uhum, abandonada. Eu dizia: poxa, a gente está junto para quê? Para eu viver só? Assim não, né? uhum, Mas, assim, depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que era uma postura psicológica dele, né? Ele uhum, via que eu precisava acordar, voltar a ser o que eu era. Porque, como você falou, eu cheguei ao ponto de não saber mais quem eu era. Eu não sabia mais o que eu gostava, eu não sabia para onde eu queria ir, né? As pessoas me convidavam para ir no aniversário. Aí eu dizia, não, eu vou. Aí no dia começava aquela coisa. Não vou, não. O pessoal vai ficar me olhando, eu estou gorda, eu estou inchada, eu não sei mais me arrumar, eu não sei como é conversar com as pessoas. E aí eu ia morrendo, morrendo, morrendo. Aí chegava no horário, eu ligava para a pessoa, inventava uma desculpa e não ia. uhum. A não ser que ele fosse comigo, ou Andréa, aí eu ia. Mas para eu ir sozinha, eu terminava inventando uma desculpa, e não, não, porque hoje eu vou ter que trabalhar, ou então, ó, eu tô com muita dor, não vai dar para ir. Realmente eu estava com dor, mas daria para ir. Mas eu não tinha vontade mais de nada. E é importante a gente poder abordar isso, né? Porque a família é uma linha muito tênue, assim, da família desconsiderar, falar assim, se vire, pega metrô, você se vira, não quero saber se você tá com dor. E a família que, olha, você é capaz, você pode ir. Porque tem mulheres com fibromialgia que espera que a família apoie, que a família põe no colo, que a família entenda o que é fibromialgia, para que ela possa olhar para ela e fazer um tratamento. Só que depende muito é da mulher, né? Da pessoa ali que quer se tratar. Então, é uma linha tênue no sentido assim, eu vejo que vocês, enquanto família, não foi virar as costas e tô nem aí se você tá com o número, não se vira. Mas no sentido de você é capaz e não precisa de eu saber o que você tem para você olhar para você e se cuidar. E se em algum momento você cair, eu tô aqui, né? E mesmo aquelas que não têm essa família para falar em algum momento você cai, eu tô aqui, poder olhar e entender que o primeiro passo para a cura é elas quererem, elas buscarem a partir delas e não esperar do outro, não é mesmo? Verdade, verdade. E é aquela coisa, você se sente só, sabe? Uhum, Mas, ao mesmo tempo, você diz assim, poxa, ele está fazendo para o meu bem, ela está fazendo para o meu bem. E eu sei que eu posso contar na hora que realmente eu precisar, eles estão presentes, sabe? uhum, Então, o momento que eu precisava, 1, 2 horas da manhã, ligar para a Andréa, acordar a bichinha para me escutar chorando, e ela, mãe, vamos fazer uma prece? Vamos, 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 eu estou aqui com a senhora, se acalme, a gente vai junto conseguir. Ou então uhum, chamar quando amor, me ajuda, eu não estou mais aguentando. E ele ir levantar, pegar um Dorflex para me dar, fazer um chá, fazer uma massagem com cataflã, que ele tem uma mania de tudo, ele passa cataflã, né? Aí passava cataflã, aí eu conseguia dormir um pouco, aí acordava assustada de novo. Então, o companheirismo nem sempre é você estar presente ou você, como você falou, mão na cabeça e, ô, coitadinha, né? uhum, Mas é você estar ali presente na hora que realmente a gente precisa do colo. uhum. E Eu acho, olha, penso dessa forma.
Quem que é a Cris para você hoje, Cris? Rapaz, eu sou uma pessoa bem diferente, Jordana. Nem na minha época de 15 anos, hoje era assim. Olha! É porque, assim, é aquela coisa de a consciência de que eu sou uma pessoa especial, né? Eu tenho essa consciência hoje. Eu tenho uma consciência de que eu preciso, para eu viver bem, eu preciso ter uma alimentação saudável, eu preciso ter uma atividade física, eu preciso ter a parte espiritual. Então, é um conjunto, sabe? E, e assim, de um ano para cá, eu voltei melhor, porque antes da fibromialgia, eu gostava de me arrumar. Eu era uma das filhas que brigava mais com meu pai porque eu gostava de andar arrumada, né? E naquela época a gente não podia usar uma bermuda, usar, sabe? E hoje não. Hoje mesmo eu cheguei em casa, fui tomar meu banho, fiz uma certa técnica que alguém ensinou para gente no banheiro. Aí depois fiz o timo, lavei o cabelo, aí escovei o cabelo, passei a prancha, eu mesmo sozinha, imagina. Né? Onde é que eu ia ter essa capacidade há um ano atrás? Nunca. De me arrumar, botar um batom, passar uma maquiagem, não tinha, não. Não tinha força nenhuma. Eu dizia que eu era um zero à esquerda, e para que eu estava aqui ainda? E hoje não. Hoje eu consigo olhar para frente, eu estou deixando, já estou percebendo que o hábito de eu andar sempre de cabeça baixa, já praticamente eu já tirei. Mas me deu Então, trabalho, viu, Jordana? É? Mas me deu muito trabalho, eu tinha que regular toda hora. levanta essa cabeça, olha no chão, por quê? Aí a médica fazia assim, a psicóloga, né? Quando eu estava fazendo a terapia, ela dizia assim: você tem que olhar para frente, você não guardou nada no chão, né? Mas nem isso eu conseguia levantar minha cabeça. E depois do curso, depois de tanta live que a gente assiste sua, e dessa força, Das dessa coisa aulas, boa né? que passa para a gente, quando eu estou de cabeça baixa, eu levanto. Não, peraí, não é assim não. É isso mesmo. E eu sei também que alguém me contou que as técnicas estão servindo também para o marido, Ah, pois, né? os cristais. É O aquela marido está técnica do usufruindo também das técnicas do Fibra Mulheres. eu fico na cola dele, bora, faz, vem fazer, chega, faz o timo, faz a respiração, faz a meditação. Aí, às vezes, ele dá uma de bravo, não vou fazer, não. Entrar Tá errado, bom. viu? Mas aí eu deixo, aí depois eu volto de novo. Bora, amor, vem, me ajude aqui. Me ajude aqui, é a técnica que eu acho para ele fazer. Me ajude aqui. Aí ele vai e faz junto. Eu lembrei de uma que você contou que ele estava com dor e aí você colocou o cristal e ele não sentiu a dor. Foi. Aí ele virou para mim e falou assim: que macumba foi que você fez? Que a dor passou. Eu falei: macumba nenhuma, eu só fiz uma coisa que Jordana orientou a gente. E Edilson, e para você, quem que é a Cris hoje depois do Fibra Mulheres? É uma pessoa que merece hoje estar na situação que se encontra bem com ela mesma. É uma pessoa que a pessoa gostaria de ter do seu lado, mais compreensiva, mais calma, sem reclamar muito, sem cobrar muito. Então, ela mudou muito nesse sentido, porque ela também deu a oportunidade dela se mudar. Então, ela mudou e, junto com ela, mudou os outros que estão ao redor dela também. Porque nem sempre a gente pode mudar ninguém. Nem sempre a gente pode fazer nada pelo outro. Mas quando a gente muda como ela mudou, ela terminou mudando. E hoje
eu peço ao Criador que sempre dê força a ela para ela continuar no caminho que ela vai, sempre mudando e tendo esperança, gostando dela mesma, porque eu sei que quando ela passar a gostar 100% dela mesma, ela vai gostar dos outros também 100%. O que que a mudança dela proporcionou para você? Uma satisfação muito grande, uma alegria de ver uma pessoa que passou pelo que ela passou, que esteve no estado que ela esteve, e hoje se tornar a pessoa que está sendo para mim. Para mim está sendo muito gratificante essa mudança dela. Porque com a mudança dela, eu também pude mudar um pouco a minha vida. E não viver 24 horas para poder estar correndo atrás dela para que ela não fizesse uma besteira. Então, isso foi muito importante para mim. Quero agradecer a participação de vocês. A Andréia teve que sair antes da gente encerrar. Manda um beijo para ela, Cris também. Tá bom, Jordana. E muito lindo, muito especial a história de vocês aqui. Obrigada por abrir a casa de vocês, a história de vocês e poder compartilhar para transformar também outras vidas, vidas de mulheres com fibromialgia, vidas de famílias que estão aqui nos assistindo e nos acompanhando. Para a gente poder fechar, eu gostaria que vocês pudessem dar uma palavra para essas famílias que estão nos acompanhando aqui. Olha, Jordana, o que eu quero deixar a mensagem a todas as famílias que estão assistindo a essa live, né, que continue tendo fé e procurar a pessoa correta para fazer um tratamento, principalmente pela mulher que tenha como testemunho a mudança que fez na minha esposa. Esse tratamento que ela fez e continua fazendo o acompanhamento, continua sempre evoluindo para ela estar no bem-estar na vida dela. Isso é que eu peço e toda família que tem uma das pessoas na sua família com essa doença, que procure ajudar de uma maneira mais carinhosa, mais amiga e mais compreensível. Não é passar a mão pela cabeça, mas ensinar como a pessoa agir para se levantar. Isso é que eu espero que todos que escutarem essa live, que estão assistindo, possam refletir. E é muito gratificante quando a gente vê a pessoa que a gente ama, que a gente gosta, se recuperar de um sofrimento que vem durando muitos anos, há muito tempo. E que pode contar hoje com uma profissional excelente, que tem uma técnica fantástica para ajudar a essa pessoa a encontrar o caminho dela. Essa é a missão. É o que a gente já falou e, assim, eu só tenho que agradecer, né, a você, a sua equipe, pelas vezes que, às vezes, a gente é um pouco rude também com vocês, né, as malcriações que de vez em quando aparecem, né, então pedir desculpas por esses momentos e agradecer todo esse conhecimento que você carrega e transforma a vida da gente, né, que tem essa doença, porque é uma doença infeliz, porque ninguém acha que você tem nada, né? Você olha para a pessoa e a pessoa não tem nada. Então, ela está ali se encostando, está de manha. E, na realidade, você conseguiu chegar no fundo da doença, você conseguiu identificar os pontos que a gente pode
melhorar, que a gente consegue transformar as nossas vidas, sabe? E eu sou muito grata a você e a sua equipe. E quero que todas as famílias, né, que estejam assistindo, ou até as pessoas mesmas que estejam assistindo sozinhas, se transformem também, abram a cabeça e digam assim, não, eu vou acreditar nessa profissional que está buscando uma melhora para a gente, porque você estuda a cada dia um pouco mais, cada dia você tem uma maneira diferente de ajudar a gente, né? Quantas vezes a gente está ali pensando em outra coisa e você aparece, hoje eu estava pensando tal coisa, assim, 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 aí a gente para e vai refletir o que você está falando e a gente encontra, às vezes, um ponto de luz onde estava escuro, sabe? Então, eu quero muito que todo o Brasil, né, e outros países que estejam assistindo essa live acreditem que essa mulher, ela consegue fazer com que a gente tenha uma vida melhor, mesmo tendo essa doença que, como eu falei, é triste. Vamos utilizar esse termo, né? Porque eu sou prova viva de 20 e tantos anos, lutando com vários médicos, e eu não achava saída. Então, só agradecer a você e toda a sua equipe, por todo esse apoio que você dá a gente. E em dezembro a gente vai estar aí para se abraçar. Ai, não vejo a hora. Ai, vai ser tão maravilhoso, vocês não têm ideia. Pois é, a passagem já está comprada, só falta agora fechar o hotel mais perto. Mas aí pronto. Gente, vocês vão ter novidades sobre isso aí. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, agradecer a participação de todos que estão presentes aqui e puderam acompanhar essa família linda aqui, essa família de fibra, e tamanha transformação, né? Muito aprendizado hoje, muito mesmo. Olha, fiquem com Deus, tá? Muito Amém. sucesso, prosperidade para vocês, viu? Muita alegria. Nada. Beijo no coração. Vocês são muito, muito queridos, Mas eu viu? sei. Tudo de Beijo. bom. Tchau, tchau. Tchau.